Fato do dia. Bom dia, Rodrigo Delmasso, seja muito bem-vindo, eleito deputado distrital. Olha só, uma votação extremamente expressiva. Seja muito bem-vindo. Como é que foi esse resultado aí para você? Olha, bom dia a todos os ouvintes. Você dona de casa, você taxista, você trabalhador, né? Você jovem que está ouvindo aí a rádio. Quero primeiramente agradecer, viu? Agradecer a oportunidade de estar aqui nos microfones da rádio, mostrando primeiro a nossa alegria, né, de ter recebido aí a confiança de mais de 20 mil pessoas que acreditaram que nós juntos podemos mudar essa cidade, nós juntos podemos mudar Brasília, construindo um processo político diferente, levando a esperança para as pessoas e resgatando, acima de tudo, a esperança, sabe, no coração de cada um. Porque quem mora em Brasília, com certeza tem um orgulho de morar na capital da República. E nós precisamos resgatar a nossa dignidade e que aqui é a capital de todos os brasileiros e brasileiras. E essa dignidade de morar na capital da República, numa cidade onde tenha tudo funcionando, que serviços públicos funcionem, que a saúde preste, que a educação seja da melhor qualidade, que o transporte público seja da melhor qualidade para atender os cidadãos. Então, como você me perguntou, como é que foi isso, né? Como é que essa alegria, como é que foi esse trabalho? Nós trabalhamos 4 anos. Eu fui candidato em 2010, tive 6.362 votos. Fiquei na primeira suplência de deputado distrital, mas quando perdi a eleição, não perdi o meu sonho. Eu, no primeiro dia, logo após ter perdido as eleições, fui às ruas agradecer a cada voto, a cada pessoa que acreditou nesse projeto. Agradeci minha família, agradeci meus amigos, agradeci a todos aqueles que participaram conosco. E, durante 4 anos, sempre caminhando, sempre trabalhando junto com eles. E, nas eleições de 2014, né, pela graça do nosso Deus, aí, nós tivemos esses quase 21 mil votos para deputado distrital, numa campanha muito difícil, mas muito difícil que eu digo em questões de recursos financeiros, mas muito proveitosa e muito bacana, porque nós fizemos, eu acredito que eu fiz mais de 20 mil amigos, sim. Não sou o Roberto Carlos, que não tem 1 milhão de amigos, né? Mas fizemos aí esses quase 21 mil votos, são amigos que acreditaram no nosso projeto. Maravilha. Antes da gente falar aí das suas propostas, né, e das suas ideias que cativaram aí mais de quase 21 mil votos, conta um pouquinho da sua história para a gente. Você é muito jovem. Isso. E eu tenho entrevistado aqui candidatos que foram eleitos e eu estou feliz porque é muito bom assim a gente acompanhar essa renovação. A Câmara Legislativa agora, nesse novo mandato, vai ter muitos jovens, inclusive você, né? Conta um pouquinho da sua história, da onde você veio, né? Sua família, os eleitores gostam de ouvir e você também está sendo ouvido na região do entorno do Distrito Federal. Boa. Um abraço, então, meus amigos do entorno aí, viu? Maravilha. Coisa boa. Bem, eu nasci em Maringá do Paraná, vim para Brasília, a primeira vez que eu vim para Brasília, eu tinha 5 anos de idade. Daqui fiquei até os 11 anos, né? Quando vim para Brasília, eu morei em Taguatinga, aqui no Distrito Federal, né? Onde eu estudei no SESI de Taguatinga, depois no CDCAP ali em Taguatinga Sul, e acabei indo também para o Adventista. Depois, com 11 anos, eu voltei para Maringá, né? Na minha cidade, onde fiquei até os 13. Com 13 anos, voltei para Brasília e ali comecei o movimento político, quando eu voltei para Brasília. Entrando em Grêmio Estudantil, fizemos uma paralisação na época no Grêmio Estudantil aqui aqui de Brasília, né? E, enfim, comecei no movimento político pelo movimento estudantil, fui presidente de vários centros acadêmicos aqui no Distrito Federal, Centro Acadêmico de Administração da UPS, Centro Acadêmico de Processamento de Dados, num curso que eu me formei, tanto administração quanto processamento de dados, do CESUBRA. Depois fui presidente da Federação Nacional de Estudantes de Administração e vice-presidente da UNE, da União Nacional de Estudantes. Então, desde mais novo, né, vamos dizer, de jovem eu sou ainda, mas desde mais novo militando no movimento político, né, militando nos bastidores, com o movimento de base, que é o movimento estudantil. Cheguei a ser em Brasília, cheguei a ser secretário de Trabalho aqui no Distrito Federal. Quando fui secretário, nós tínhamos um desafio de recuperar a credibilidade da secretaria, que tinha acabado de sair de um grande escândalo de desvio de recursos, e também de recuperar a autoestima do servidor, que a secretaria tinha acabado de ser extinta. Ou seja, quando você trabalha num órgão e ele é extinto,
a sua autoestima profissional cai. Então nós tínhamos esses dois desafios. Com esse desafio, nós montamos um programa. O maior programa de qualificação profissional do país, quem diz isso não fui eu não, é o Fórum Nacional de Secretários de Trabalho, que foi o programa Atenda Trabalhador. Nós qualificamos 30 mil pessoas, dessas 30 mil empregamos 15 mil pessoas e atendemos mais de 150 mil pessoas aqui no Distrito Federal. Isso eu tinha 28 anos de idade, quando eu assumi a Secretaria de Trabalho aqui no DF. E, por fim, saí candidato em 2010, tive 6.362 votos, fui subsecretário de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, no qual ajudei a elaborar alguns projetos que estão em execução hoje, como Brasília Cidade Parque, o Hospital Público Veterinário, que está sendo implantado no Parque do Cortado. Muito legal. Aqui em Taguatinga, né? Ajudei a elaborar esses projetos, obviamente quem está executando é a própria Secretaria, o IBRAM, e fizemos sempre um trabalho de ouvir as pessoas, né? Durante a nossa pré-campanha, eu visitei todas as cidades satélites, reuni com mais de 7 mil pessoas, pegamos mais de 14 mil propostas, e todas elas, obviamente, aquilo que é parte do executivo, né, nós tiramos, e todas essas propostas nós aproveitamos no nosso plano durante a campanha. Ou seja, as propostas que as pessoas construíram, muitas vezes chegava um panfleto nosso na campanha, eles viram que elas tinham feito aquilo. Que eu acredito que a política é assim, o político ele serve para servir e não para ser servido. Né? É verdade, ouvir o povo, né? E ouvir o povo. Então, nossa campanha foi baseada em cima disso. Né? Eu sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas, a Beatriz de 7 anos e a minha, vamos dizer assim, o meu xodó, que é a Manu. Né? Eu sempre digo o seguinte, que a Bia, que é a minha filha mais velha, me ensinou a ser pai, mas a Manuela me ensinou a ser gente. Que lindo! Né? Ela me ensinou a ser gente porque ela tem uma deficiência, ela tem um retardo psicomotor, e quando a Manuela nasceu, eu acho que é qualquer pai, qualquer mãe que tem que recebe uma notícia, né, que tem uma filha deficiente, inicialmente fica fazendo várias perguntas. Leva um baque, né? Por que isso, por que aquilo outro? E não foi diferente comigo. Eu passei por isso, mas eu encontrei uma resposta dentro de mim mesmo. Encontrei a resposta onde eu sou muito religioso, né? Então eu encontrei a resposta com o meu Deus, que diz o seguinte: se isso aconteceu é porque alguma coisa é para que eu possa aprender. E eu aprendi a ser gente. Eu aprendi a valorizar as pessoas por aquilo que elas são, aprendi a olhar as pessoas de uma forma diferente. E hoje até me faço uma pergunta, a gente estava conversando aqui no off, o que é ser normal? Né? Ser normal, para mim, qualquer pessoa é normal. E qualquer pessoa tem uma deficiência. Né? A gente estava discutindo aqui, por exemplo, será que um trabalhador ele não tem deficiência? Quando ele acorda 4 horas da manhã, certo? Para chegar no trabalho às 8, ele tem que ficar 2 horas na parada esperando o ônibus? Isso é uma deficiência de mobilidade. Será que, por exemplo, uma mãe que precisa trabalhar para ampliar os seus recursos, para até mesmo manter a sua casa, e ela não tem uma creche próximo da sua casa para deixar seu filho, ela não sente um certo tipo de deficiência? Então, assim, eu acredito que a nossa visão ela precisa mudar em relação a isso. A nossa cidade, aí é uma crítica que eu faço, ela foi extremamente planejada, mas não foi planejada para ser acessível. Exatamente. Hoje é difícil você fazer uma caminhada no plano piloto. É difícil você sair, por exemplo, do sudoeste, se você é cadeirante, e chegar até o parque da cidade, que é o parque mais próximo, se você é cadeirante. É difícil. Não tem vias de acesso adaptadas, não tem... as vias de acesso não são adaptadas, o próprio transporte público é difícil você achar um transporte público que seja adaptado. Então, assim, é por isso, com essas bandeiras de a gente valorizar as pessoas, que nós vamos, que vai ser pautado o nosso mandato. Olha que maravilha. E nós temos aqui um grande número de ouvintes que questionam, né, exatamente o porquê de não se ter acessibilidade até hoje no Distrito Federal, desde que a lei foi implementada. É verdade. A prova que eu costumo sempre dar aos entrevistados quando eu toco nesse assunto é aqui a C1. Você acabou de chegar por aqui e viu a dificuldade. Não se tem acesso aqui nas calçadas para ninguém. Nós temos que andar no meio da rua. É verdade. Imagine uma pessoa que tem aí um andador, uma muleta, uma cadeira de rodas, um idoso.
Então você não tem, os meninos do supermercado entregam as compras no meio da rua. Então, quer dizer, é uma grande deficiência do próprio Estado, né, de não atender a Constituição. É um Estado deficiente, você falou uma coisa certa, é né? Estado deficiente, é isso mesmo. E a gente espera aí contar com sua colaboração nesse sentido, né? Cada novidade, cada avanço que for tendo, que o nosso ouvinte possa ter a sua participação aqui, nos explicando o que está acontecendo nesse sentido, porque não tem como não reivindicar, né? E a gente reivindica já há anos e as coisas não fluem. No Gama, por exemplo, nós temos vários ouvintes, né, que reivindicam essa questão também. Inclusive, você está numa ciclovia ou fazendo aquela pista de Cooper que depois ela é interrompida para você atravessar e não tem acesso. Justamente. Né? Que coisa absurda. Eu tenho um ouvinte aqui que ele trabalha todos os dias, ele me liga há anos falando que todos os dias ele tem que ser carregado para chegar na rodoviária do Gama e entrar dentro do ônibus. Ele depende da boa vontade das pessoas. Até quando isso, né, deputado? É verdade. E assim, são coisas, em tese, tão simples, tão baratas de se fazer, mas que muitas vezes não merecem a atenção necessária do Estado. Vou te dar um outro exemplo. A minha filha, a mais nova, ela era aluna do Centro de Ensino Especial do Guará, no Centro de Ensino Especial do Guará 1. E estava acontecendo uma festa junina, eu fui lá participar, e eu fui abordado pela vice-diretora para fazer um abaixo-assinado. E ela falou, olha, vou fazer esse abaixo-assinado porque a gente precisa cobrir a quadra. Eu falei, cobrir a quadra? Mas por que você está fazendo esse abaixo-assinado? Isso é obrigação do Estado fazer. Não, porque me pediram para fazer a cobertura dessa quadra, me fizeram esse pedido para que eu possa apresentar para a autoridade e a autoridade ver que precisa. Aí eu falei para ela, olha, se a autoridade quer ver se precisa, pede para ele sair de onde ele está e vir aqui. Gabinete. Pede para ele sair lá do gabinete, com ar-condicionado, com a cadeira bacana, com a mesa bonita. Pede para ele vir aqui, né? Eu, na época, eu era presidente do meu partido, liguei para essa autoridade. Graças a Deus não precisou fazer o abaixo-assinado, né? Eles fizeram a cobertura da quadra, enfim. Mas a que ponto chegamos? Né? A que ponto nós chegamos, por exemplo, de ter que comprovar com o abaixo-assinado de que algo tão essencial e tão pequeno para o Estado precisa ser feito? E eu fiquei emocionado quando eu visitei, você está falando do Gama, do Centro de Ensino Especial 1 do Gama. Fiquei emocionado pelo seguinte, pela estrutura da escola. E eu perguntei para a vice-diretora, vem cá, isso aqui quem construiu foi o Estado? Ela falou, não, foi a comunidade. Com feijoadas, com bingo, com festa junina. E eu falei, tá, e o que o Estado deu para vocês aqui? Nada. A escola, eu falo assim, a escola de primeiro mundo. É o modelo que eu acho que qualquer centro de ensino especial precisa ter. Mas ali, tudo que se tem, a maioria das coisas, a única coisa que é o básico, obviamente o Estado deu. Mas aquilo que é necessário, foi a comunidade que construiu. Então, assim, eu fico muito feliz num certo ponto, porque eu vejo a mobilização da comunidade, mas triste por ver o descaso e a leniência do Estado por um assunto tão importante. Em relação à inclusão, a gente falando sobre isso, a gente sabe que existe uma política nacional de inclusão, onde alunos que recebem diagnóstico que podem estar no ensino regular, eles podem frequentar uma sala de aula. Mas poucos fazem isso por quê? Porque não tem monitor. Ou aqueles monitores que passaram no concurso, pela profissão ser ainda desvalorizada, saíram e passaram em outros concursos e assumiram. E deixaram o papel da monitoria. E muitas vezes também alguns professores reclamam que não receberam um treinamento específico para isso. A minha pergunta, aí a minha vida é pautada por perguntas e eu sempre buscar as respostas. É por que até hoje o Estado ainda não pegou esses professores ou esses monitores, valorizou esses professores e os monitores e deu um treinamento adequado para eles. Porque eu vejo o seguinte, os professores eles têm um carinho enorme, mas muitas vezes precisa saber como tratar algumas deficiências, né? Então, assim, lá na Câmara Legislativa nós também vamos pautar em cima disso. Eu já, inclusive, coloquei uma equipe na rua, uma equipe de voluntários, né, na rua, já essa semana, semana que vem, perdão, que nós vamos percorrer todas as escolas, todos os centros de ensino especial do Distrito Federal. Nós vamos fotografar, nós vamos pegar aquilo que foi feito no Gama e queremos replicar em todas as escolas.
o ano que vem tem um ponto muito importante que vai ser discutido na Câmara, que é o plano plurianual, né, e o orçamento, que é discutido todo ano. Mas o plano plurianual é o essencial. Então nós vamos sensibilizar nós vamos trabalhar para sensibilizar os meus pares, para que o investimento na revitalização do Centro de Ensino Especiais do Distrito Federal seja colocado como prioridade no plano plurianual do ano que vem. Deputado, já vou chamá-lo de deputado, porque foi eleito, né? Falta a posse, mas se eu estiver errada, me corrija. Me parece que o grande número de monitores, quer dizer, o pequeno número de monitores que existe aqui no Distrito Federal, eles não são ainda concursados. Me parece que eles são de contrato temporário. E vou te falar uma coisa. Fazem um trabalho magnífico, excepcional. E aqui eu quero parabenizar todos os monitores do ensino especial, porque eles fazem um trabalho excepcional. Para ser monitor, eu acredito que você tem que ser vocacionado para isso, né? Porque eu conheço o trabalho de alguns, e eles são apaixonados pelas crianças que eles monitoram. Apaixonados, eles vibram quando uma criança que não sabia escrever o nome consegue escrever uma letra, né? Eles vibram assim, é uma sensação de vitória conjunta que eles têm, e quero parabenizar mesmo. E dizer o seguinte: existem milhares e milhares de pessoas que são vocacionadas e querem entrar. E uma coisa que nós vamos lutar é para que possa se fazer concurso para monitor aqui no Distrito Federal, para que em cada escola, pelo menos, certo, a gente tenha aí a disponibilização de 10 ou 20 monitores, aí, obviamente, o estudo técnico vai ter que demonstrar isso, mas para que cada criança que esteja hoje no ensino especial possa ter o direito, se caso ela receba um diagnóstico favorável, possa ir para o ensino regular, né, com um monitor ali ao lado, apaixonado, que vai vibrar com essa criança a sua vitória. É verdade. Eu conversei com uma monitora que atende a surdos, e ela me contou da dificuldade que é exatamente essa integração com o professor. É verdade. Né? Porque precisa de toda uma estrutura que nós ainda não temos para que o aluno acompanhe da mesma forma que os outros. Por isso que ele vai para o ensino regular. Então, realmente é uma causa maravilhosa que a gente fica encantado de saber que vai ter aí alguém no Legislativo para lutar. Eu fiz estágio recentemente no Centro de Ensino Fundamental número 5 aqui de Taguatinga, e eu gosto muito de falar dessa escola, porque lá também o mérito da diretoria, de todo o corpo docente, com as melhorias da escola. E a burocracia tão grande, eu dizia isso a outro candidato que venceu e é da área da educação, lá eles construíram uma quadra de esportes, mas a quadra não tem cobertura, porque ela foge ao tamanho padrão da Secretaria de Educação. Então não tem burocracia que faça com que a quadra vença-se, né, essa burocracia, e a quadra tenha cobertura. Então, quer dizer, não tem espaço para crescer. A comunidade e os professores construíram a quadra, mas ela não pode ser coberta, então o aluno nem sempre pode usufruí-la por causa do calor, por causa da chuva, por causa de uma burocracia absurda, numa escola que não tem mais para onde crescer e o tamanho não é o padrão. Isso tudo tem que ser rompido, né? E de uma falta, na realidade, de sensibilidade, porque o que é estabelecido nesse tamanho dessa quadra, eu tenho certeza que não é uma lei. É uma norma interna. Exatamente. E essa norma interna, eu acredito que o gestor, aí é o papel do bom gestor, né? O bom gestor, ele precisa ter a sensibilidade. Ele precisa, sim, sair, muitas vezes, do seu mundo de papéis e de canetas e de processos e viver o mundo real. E viver o que passa um aluno desse, viver o que passa um professor desse, para que ele possa, no seu ato discricionário, na sua discricionalidade, flexibilizar aquilo que ele precisa. Obviamente, ele não vai fazer aquilo que é ilegal, mas, com certeza, isso é uma norma, que não é uma lei. E se for uma lei, tem um legislativo para mudar. Aí cabe o bom gestor a sensibilizar os membros do legislativo, que precisa se flexibilizar isso aí. Uma coisa que, me desculpe, tão pequena, mas que ia mudar a vida de centenas de alunos. É verdade. Né? Nós precisamos ter essa sensibilidade. Eu acredito, sabe, o Estado precisa ser mais humano. O governo, eu não falo governo, porque o governo muda, mas o Estado precisa ser mais humano. O Estado é muito frio, a máquina estatal é muito fria. O Estado, ele precisa, a nossa Constituição, a gente falava até aqui em off também, ela é excelente, ela é linda na letra, mas na hora de botar em prática, a frieza do Estado,
A frieza da burocracia afasta as pessoas. Quem aqui nunca ficou chateado com o serviço público? Quem aqui muitas vezes precisa de um serviço público, bota a mão na cabeça, pensa 5 vezes se vai fazer ou não? Por quê? Porque, infelizmente, o Estado, da forma que está, ele é frio, ele expulsa as pessoas. Sendo que o Estado foi criado para servir as pessoas e para fiscalizar, obviamente. Então, assim, eu defendo um novo modelo de Estado. Eu defendo, sim. Você é deputado distrital, não pode discutir isso. Não posso, que é uma posição política, né? Se a gente não começar pela capital da República, a mudança desse conceito, a mudança de que o Estado está ali para servir, o Estado tem que estar perto das pessoas e não longe, o Estado não é para ficar em palácios, mas sim para perto das pessoas, aí sim, se a gente não começar essa discussão na capital da República, nós vamos discutir aonde? Exatamente. E o que eu digo sempre aqui para os nossos ouvintes, né? Até quando a imprensa vai ter que denunciar para o Estado depois fazer? É verdade. Até quando o Estado não vai fazer o trabalho preventivo? Porque todo mundo reclama, a imprensa só dá notícia ruim, mas a imprensa está sempre mostrando e a gente está sempre ouvindo o verbo no futuro. Faremos, corrigiremos, vamos fazer. Né? O gerundismo, então, é a maior moda. Né? Mas, então, me parece uma afronta ao brasileiro que é pagador dos seus impostos, que cumpre suas obrigações e tem que ser aí tão maltratado, né? Maltratado no sentido literal da palavra, pelo próprio Estado, porque vamos fazer, nós não queremos vamos fazer, nós queremos uma imprensa que mostre aquilo que é correto, mas também que mostre as coisas boas. Agora, só a imprensa denunciar para ouvir vamos fazer é uma afronta, né? É verdade. Agora, eu até, como é que fala? Eu até defendo algumas questões em relação a essa mudança do Estado, né? A mudança a mudança de tratamento do Estado com as pessoas. E eu digo o seguinte, a imprensa faz um papel fundamental. Maravilhoso. Faz um papel fundamental pelo seguinte, a gente precisa trazer alguns conceitos da iniciativa privada para o Estado. Vou te dar um exemplo. Se você vai comprar um carro, se você vai prestar qualquer tipo de serviço, vai cortar o cabelo, se você for maltratado pelo cabeleireiro, você não volta mais lá. Não é verdade? É verdade. Né? É o seu dinheiro, você está valorizando o seu dinheiro e o seu tratamento. Eu acredito que o Estado ele precisa ter esse princípio. O princípio de olhar o cidadão como seu principal cliente. E não somente como usuário, ou como, muitas vezes, alguém que depende dele. É diferente essa visão. Quando você olha o cidadão como cliente, você precisa agradá-lo para que ele possa retornar a você, para que ele possa te dar uma boa avaliação, para que ele possa sentir confiança em você, você muda o prisma. Só que o Estado hoje vê como dependente. Ou seja, aquilo que depende de você, muitas vezes você quer que não dependa. Você quer que ele se torne, que ele fique longe de você. Então, acho que a mudança, os novos gestores que vão assumir, agora nós estamos aí a prática menos de 5 dias ou 6 dias, né, das eleições, nós precisamos ter essa visão. O desenho de Estado que nós queremos. O Estado não pode criar dependentes. O Estado tem sim que criar pessoas que ele valorize para que essa pessoa possa ter confiança no Estado, para que qualquer momento que ele precisar, ele possa utilizar o Estado como seu socorro, como seu refúgio, e não muitas vezes como seu martírio. Exatamente. Como recentemente uma amiga minha foi para um hospital, ia fazer uma cirurgia e foram deitá-la numa cama e colocaram um pano rasgado, sujo, para ela deitar. Eu estava ao lado dela e eu perguntei se aquilo não seria perigoso para ela, e a médica me disse, dê graças a Deus dela ter esse paninho para deitar. Não é isso que o brasileiro quer. Com certeza. Assim, o brasileiro, o cidadão, o ser humano, ele não merece ele precisa ser tratado como ser humano. É uma afronta, né? Quer ver outra afronta aqui, que hoje eu fiquei indignada, a gente fala de Brasília, mas a gente está falando do Estado. Traficantes invadem Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, e posam com fuzis na piscina. Eu acho assim que muitos acontecimentos são afrontas para nós, brasileiros. Isso não pode acontecer, sabe? A gente não pode denunciar isso. O Estado ele tem que ser preventivo, ele tem que se precaver para que isso não aconteça.
Então a gente pode trazer essa discussão para o Distrito Federal também, né? É lógico, quando a gente trata sobre a questão... Eu não falo só... Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente pensa muito em policial, né? Em polícia, aparelhamento da polícia. Na realidade, a segurança pública, como a gente viu, na realidade a polícia é um ponto. Mas a questão da segurança eu entendo ser um problema social, né? O Estado ele precisa sim, ele tem condições, tem recurso, tem estrutura para ser preventivo. Só que ele é reativo. Ele tem estrutura para ser proativo, só que ele é reativo. Ele só age com base, ele só caminha com base naquilo, se acontece uma catástrofe, ele vai lá e age. Por que ele não prevê antes? Exatamente. Falta uma coisa que eu sempre, todos os debates que eu participei, todas as reuniões que nós participamos, as rodas de conversa, falta gestão. Falta planejamento e monitoramento. Falta qualificar a máquina pública, não só de gestores bem qualificados, mas de gestores bem qualificados que sejam sensíveis às reais necessidades. Eu estava falando aqui do PPA, que é o Plano Plurianual. O que é isso, né? O nosso ouvinte, que história é essa de PPA? É confuso, né? Que é para isso? muita Deixa gente. eu explicar. Esse plano é um plano que vai determinar aquilo que o governo vai fazer nos próximos 4 anos. Eu fiz uma análise. Os últimos PPAs, eles não se aproximaram da realidade. Tinham programas genéricos, que você não tinha como fiscalizar, as metas subdimensionadas, as metas estabelecidas. Um exemplo, na área de saúde, tinha lá a construção de 10 centros, aliás, de 5 unidades de pronto atendimento. Em 4 anos, é extremamente subdimensionado. Será que a população precisa disso? Um exemplo. Uma outra coisa que é subdimensionada foi a questão da educação, da reforma das escolas, ou seja, aí cabe, na minha avaliação, ao Poder Legislativo fazer essa aproximação daquilo que o Estado frio, burocrata fez, certo? E daquilo qual é a real necessidade da população. É para isso que existe a Câmara Legislativa. Muitas pessoas me perguntam, por que existe essa Câmara? Acabei de responder, né? Então, esse caso que nós vimos aí no Rio de Janeiro é um exemplo de que o Estado está ausente, de que o Estado está longe. Eu digo o seguinte, nenhum jovem entra nas drogas porque quer, ou porque ele acha legal, certo? Ou ele não entra na criminalidade também porque quer ou porque acha legal. Óbvio que tem jovens e adolescentes que entram nisso porque são formados nessa área. Mas aonde está o Estado? Por que o Estado está tão distante deles? Eles estão ali, quem está próximo deles é o traficante, é o crime. Ele acaba sendo fruto do meio. E aí? O que nós vamos fazer com essa situação? Pois é. As chamadas políticas públicas para se tirar o jovem das ruas aqui no entorno do Distrito Federal, só que nós estamos aguardando os nossos ouvintes, e eu tenho 8 anos, né? É verdade, é verdade. Bom, nosso tempo está passando, eu sei que o senhor tem compromissos, mas o senhor falou uma coisa muito importante aí quando a gente conversava ainda em off, né? Que é a preocupação com a família, né? O resgate à família, que foi um mote aí da sua campanha, que lhe atribuiu aí quase 21 mil votos, né? De que forma isso foi passado e de que forma os nossos ouvintes que estão agora te conhecendo um pouco mais profundamente podem acompanhar na Câmara Legislativa. Em que sentido a família vai ser aí resguardada no seu mandato? O primeiro ponto, na nossa campanha, nós apresentamos algumas cartilhas que poderiam entrar nas escolas públicas no ano que vem, que erotizam as crianças. Eu acredito que esse tipo de cartilha eles fortalecem um crime que acontece em Brasília, que é um crime silencioso, que poucas pessoas falam sobre isso e que, infelizmente, os índices no Distrito Federal são muito altos, que é a pedofilia. Em Brasília, a cada dia uma criança sofre abuso sexual e ninguém faz nada com isso. A dor de uma criança que é abusada, a criança ela perde, quando ela é abusada, ela perde a sua principal capacidade, a capacidade, na minha avaliação, a sua capacidade mais linda, que é a capacidade de sonhar. Tem crianças que são abusadas que têm vontade de morrer. Então, esse tipo de cartilhas, na minha avaliação, só aproximam, só deixam mais próximos, né, esse tipo de crime. Então, o primeiro ponto é defender, sim, a criança e o adolescente, para que eles possam
para que a criança seja criança, o adolescente seja adolescente. Outra coisa também é que a gente vê o seguinte, a grande parte dos jovens que entram nas drogas, vão para a criminalidade, eles tiveram a família destruída. A sua base familiar é destruída. Então, muitas vezes ele saiu por uma questão emocional ou até mesmo por não ter tido uma orientação dentro de casa. Nós vamos lutar e trabalhar com isso, junto ao governo, para que a gente construa centros de referências em defesa da família. Que nesse centro de referência tem ali um psicólogo, tem ali um orientador, você tem ali um psiquiatra, no qual a família possa buscar o auxílio para muitas vezes resgatar um jovem das drogas, muitas vezes resgatar um jovem da criminalidade, para que a família não se sinta sozinha nessa luta. Que muitas vezes nós vemos na Constituição que é direito da família ter esse auxílio. Mas aonde está esse auxílio? Mas a gente pode ver nos COSES, nos CRAS, né? Tem esse auxílio, mas é muito incipiente. Então eu defendo sim um centro de referência da família, e ali muitas vezes o jovem pode ser encaminhado por um curso de qualificação profissional. Eu defendo essa criação, vamos encaminhar isso ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo possa implementar isso, para a gente valorizar as famílias, para que a família, nas suas lutas, não se sinta sozinha. Tenha sim o braço e a mão amiga do Estado para restaurar a sua unidade. Maravilha, como é importante, viu? A gente acompanhando um caso, a gente toma aí a dimensão desse universo difícil que é recuperar um jovem de drogas. Nós temos uma ouvinte aqui que sempre ligou, sempre comentou, sempre pediu orações e um dia me ligou para comemorar, para celebrar que o jovem Neto havia saído do mundo das drogas, né? A gente fica tão feliz com isso e precisa do Estado mesmo, porque os tratamentos são caríssimos, as clínicas não são confiáveis e se paga muito por essas clínicas particulares. Claro que eu não estou aqui generalizando, mas o Estado poderia estar mais presente, como por exemplo com o crack hoje no Distrito Federal, né? Em cada esquina você vê uma pessoa caída, ou você vê um grupo, ou você vê ali já um acampamento de pessoas que poderiam estar sendo assistidas pelo Estado, e a gente tem medo de várias cracolândias irem crescendo aqui no Distrito Federal e isso perdeu o controle, né? Isso é verdade. E na Câmara Legislativa, o nosso mandato vai ser pautado em servir as pessoas. Maravilha, nós conversamos aqui com o deputado eleito Rodrigo Delmasso, ele é do PTN, quase 21 mil votos. A gente abre agora os microfones da Rádio Globo para suas considerações finais, deixando aqui um convite para que o senhor possa sempre vir aqui, né, quando for uma divulgação, né, de interesse da comunidade, que a gente possa fazer por telefone. Entramos por telefone, 1 minuto, 2 minutos, 3, mas como a Rádio Globo, nesse horário, a característica dela em todo o Brasil é um bate-papo maior, a gente oferece esse tempo e venha quando quiser. Tá ótimo. Olha, quero te agradecer, quero agradecer você ouvinte, a você que está nos ouvindo e que muitas vezes pode ter confiado no seu voto na nossa pessoa. Quero dizer o seguinte, que todos os compromissos que nós firmamos, nós vamos trabalhar para cumpri-los. E, acima de tudo, o nosso mandato vai ser utilizado para servir a sociedade e a população do Distrito Federal. Quero mais uma vez agradecer a todos e dizer o seguinte, que eu acredito que juntos nós podemos sim mudar Brasília. Que Deus abençoe, um abraço. Um abraço, obrigada. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigada, que Deus te abençoe também, que abençoe a todos os nossos ouvintes, e a gente te espera aqui para um novo bate-papo. Com certeza, estarei sim. Um abraço. Parabéns pela votação muito expressiva.